Ribeiro de Almeida Coutinho. Quero saudar na pessoa da doutora Andréia, todas as mulheres aqui presentes, toda a nossa audiência, porque hoje ela inaugura o nosso primeiro evento do mês de março, onde nós reservamos todos, ou sejam as lives ou as nossas palestras, serão todas das mulheres. Então, doutora Andréia hoje conosco, ela é advogada, sócia do Viviane Amaral Advogados Associados, LLM em Direito Contratual no INSPER, pós-graduada em Negócios Imobiliários pela FAP São Paulo, especialista em Direito Imobiliário Empresarial pela Universidade Secov São Paulo, presidente da Comissão de Incorporação do Ibradim. Doutora Andréia, seja muito bem-vinda, em nome da Adnotari, com a presença do doutor, nosso presidente Marcos Kikunaga, nós a saudamos e estamos muito honrados de tê-la aqui conosco. Palavra, senhora. Obrigada, Liz. Já agradeci aqui, agradeci a André, já tinha agradecido o Marcos aí, o convite, né? Muito honrada. Eu comentei que eu primeiro conheci, né, a Adnotari seguindo o Josué, doutor Josué, que é membro aí com vocês, e sempre vi ele postando algumas coisas, já assisti um pedacinho de live dele, e depois também tenho convivido com o doutor Marcos dentro do âmbito do Ibradim, algumas comissões, né, de condomínio, né, de incorporação, sempre com intervenções que falam muito a minha linguagem, eu entendo assim, né, que é buscar um direito o mais forte no sentido de profundo, mas também sem que a burocracia nos atrapalhe ou impeça que as coisas aconteçam como elas deveriam acontecer, né? Então, fiquei mesmo honrada com o convite. Tentarei aqui, dentro do tema que eu acabei optando aí, decidindo em conjunto com a direção, buscar colocar um pouquinho das pitadas da área registral, notarial, para que tenha mais correlação aí com vocês. E estou abertas aí também para durante vou fazer a apresentação, mas se vocês quiserem também interromper durante, levantar a mãozinha, fiquem à vontade. A ideia é que seja um bate-papo aqui, troca de conhecimento. Também agradeço, honradíssima, né, por estar com vocês nesse mês, né? Eu acho que a comemoração do Dia da Mulher, ela não é só pela questão de, vamos lá, dar parabéns num dia, né? Porque, de fato, são conquistas constantes, né, que as mulheres têm desenvolvido no mundo aí. A gente comemorou agora, final de fevereiro, 90 anos do voto feminino, e de fato são conquistas que as nossas antepassadas, né, lutaram muito para atingir, e até hoje a gente ainda tem preconceito. Eu particularmente atuo muito profissionalmente, mas também tenho uma vida pessoal bem agitada, então eu sei o que é isso, né, a carga de muitas responsabilidades, e você conseguir andar em todas de forma que te respeitem em todas, né, e consiga desenvolver de uma forma legal. Eu, particularmente, acho que eu ainda sofro alguns preconceitos, então, de fato, é importante mesmo que se divulgue, que a gente comemore para as pessoas lembrarem. Agradeço as que levantam as bandeiras de uma forma mais forte, porque nos ajudam a ter esse caminhar, né? Então, muito honrada aí por estar iniciando a semana, né, o mês de março, com vocês, com essa homenagem. Vamos lá, né, para não tomar muito tempo. Estou feliz com o Hilário. O doutor Hilário está aqui conosco. O doutor Hilário, que dentro desse trabalho do tema escolhido, ele trabalhou muito, a gente fez muitos trabalhos com ele, né? Aí, está conosco aí, imagenzinha. E com certeza vai ter muito para contribuir aqui, porque já estudou muito com a gente para desenvolver projetos paralisados. Bem, vamos lá. Ops, aqui. Vou colocando a apresentação e a gente vai tentando fazer realmente do jeito mais bate-papo possível. A ideia aqui, o tema escolhido é tratar do condomínio de adquirentes após a destituição. Então, como que esse grupo de pessoas que se veem nessa situação de conflito e de inadimplência do incorporador se saem? O que a lei traz para eles? Quais são as dificuldades práticas? Então, o objetivo maior aqui é chegar no momento pós-destituição consolidada para a gente tratar mesmo do dia a dia e dos problemas. Mas, para eu chegar lá, vou tentar fazer uma introdução rápida, porque eu sei que não é um tema que todo mundo tem familiaridade, é um assunto muito específico dentro da Lei de Condomínios e Incorporações, então vale a pena contextualizar
mas vou tentar chegar no que é mais interessante para o debate de hoje, que é quando a gente vai tentar também agregar para vocês alterações recentes, advindas da MP 1085, que interferiram bastante nesse dia a dia desse grupo de adquirentes. Então, primeiro, a ideia aqui é a gente sempre pensar o olhar de não só proteger um lado, não é a ideia de proteger o adquirente, que é o coitadinho, ou que é o consumidor, não é isso, mas é de fato o olhar de que a viabilidade da retomada, ela favorece até uma interpretação melhor do mercado de incorporação, no sentido de que, ó, mesmo no pior cenário, que é o cenário de default, de inadimplência, de eu precisar excluir aquele incorporador que não terminou minha obra, eu tenho uma formatação de solução possível. Isso acho que atrai, e mais do que isso, não deixar uma obra paralisada também favorece o mercado, né? E favorece também os novos parceiros de construtores e incorporadores que eventualmente serão contratados por esse condomínio de adquirentes para prosseguir obra. Então, se eu trago uma segurança jurídica nessa retomada, eu atraio esse novo construtor, esse novo incorporador de uma forma mais célere e viabilizo a solução mais completa e mais rápida. Então, a previsão legal que trata do tema, nós estamos falando dentro da seara da Lei de Condomínios e Incorporações, 4591, e a previsão que trata do possível afastamento do incorporador está no artigo 31F, no 43, 3 e 6. Vamos lá que a gente vai tratando aqui com vocês. Primeiro, é importante a gente entender que o cenário da paralisação pode ocorrer em diversos tipos de empreendimento. Primeiro, a gente traz aqui de uma forma mais ampla casa em call, porque, de fato, a falência da Encol ocorrida lá em 99, ela trouxe para a realidade brasileira uma enxurrada de obras paralisadas e que fizeram todo mundo, né, os doutrinadores e os operários do direito, debruçar sobre a lei para entender realmente a solução passível ali do que já existia desde 1964, desde a promulgação da lei. Então, Caio Mário, né, tão visionário na época, quando ele cria esse arcabouço para possibilitar o início das vendas, ele já imagina o cenário de eventual inadimplência e já agrega essa solução. Então, primeiro tem esse possível problema para a gente relatar, mas fora isso a gente tem casos de incorporação que acabam gerando a necessidade da destituição comum, que a gente vai assim chamar comum, e tem os casos que são as incorporações afetadas, que já vêm pós 2004, quando há uma alteração legislativa para agregar uma possibilidade a mais do patrimônio de afetação. A gente vai falar disso. Além disso, tem os casos mais chocantes, que aí foge completamente da norma, que são cooperativas habitacionais que se vendem como cooperativa, mas na prática é uma tentativa de diminuição de impostos. E a hora que você olha os contratos e todo o arcabouço ali do que foi prometido para o adquirente era, na verdade, incorporações fraudulentas. Então, isso ainda é muito comum. Quando a gente sai do espaço só São Paulo e olha para o Brasil, é algo que a gente ainda vê recorrente. E mesmo aqui em São Paulo tem vários casos até emblemáticos, tem a Bancop, que ficou muito conhecida, né, que deixou aí diversas obras paralisadas e que requerem aí uma atuação mais ampla, porque não dá para eu simplesmente querer aplicar a lei em uma incorporação que sequer existe perante o registro de imóveis, porque as cooperativas, as vendas ocorrem sem sequer ter registro de incorporação. Então, como aplicar a lei de incorporação neste cenário? Vamos tratar um pouquinho, e as incorporações de fato que acabam que não tem registro do memorial de incorporação, que também é chocante, mas também ainda existe. Então, dentro do caso Encol, o decreto-lei que tratava da falência, ele já trazia essa previsão de que, e esse mesmo artigo, ele se repete na lei de recuperação judicial atual, que é tratar que aos contratos de promessa de compra e venda, aplica-se a legislação respectiva. Então, independente de patrimônio de afetação, de análise da lei atual, já existia, desde lá de 45, uma previsão legal de que, para promessas de compra e venda, sai da seara ali da lei da falência e vai para a seara de condomínios e incorporações. Quando nos joga para a análise da condomínios e incorporações, a gente vai para o artigo 43.3, que traz a previsão de que os adquirentes poderão, em maioria, optar pelo prosseguimento de obra, mesmo em caso de falência. Então, foi o que ocorreu em Encol, em larga escala, e que gerou aí a alteração legislativa.
Na incorporação comum, ou seja, o que trazia a lei lá desde 64 de previsão sobre o assunto? São 2 incisos do artigo 43. O 43.3 traz a possibilidade do prosseguimento de obra dentro da esfera de uma incorporadora falida, e o 43.6, que traz a possibilidade do prosseguimento de obra, mesmo em caso que a incorporadora não faliu, mas tem uma insuficiência financeira, ela paralisa a obra, não dá solução, aquela obra fica parada, o que fazer? Ao adquirente, nesse momento, surgem algumas possibilidades. Ele pode simplesmente optar por rescindir o contrato, só que neste caso ele se desvincula do direito ao imóvel, direito real que essa promessa de compra e venda traz para ele. Se eu opto pela rescisão, eu desvinculo dela. Então, é um ponto. E, por outro lado, mas e aí? O que eu faço se não for isso? O que a lei traz é a possibilidade dele se reunir com os demais adquirentes para buscar a destituição, porque não é algo que ele pode optar sozinho. E aí a gente vai tratar um pouquinho de, bom, e aí, né? Mas eu sou só um, como que eu vou reunir com esse grupo? O que a lei traz aí de solução para isso? A incorporação afetada, que já vem muito em decorrência do caso em qual ela traz, também me remete para o 43.6, que a gente acabou de falar, que é a possibilidade da destituição, mesmo sem falência, mas ela me traz um arcabouço jurídico mais amplo dos procedimentos que aquele grupo terá direito de empreender para concluir a obra. Então, diferenças principais da incorporação com afetação e da incorporação sem afetação. E aí, até antes da gente entrar nisso, vale a pena explicar um pouquinho o Instituto do Patrimônio de Afetação. Vamos lá. Então, o que a lei quis com patrimônio de afetação? Deixar claro que o incorporador, a partir do momento que ele registra a incorporação e ele opta pelo regime do patrimônio de afetação, ele deixa de ter uma total disponibilidade daquele imóvel. Ele deixa de ser um dono livre daquele bem. Por quê? Porque ele vincula aquele patrimônio, que é o terreno, os recebíveis, todos os ativos daquele projeto, à execução daquele empreendimento. Então, nesse sentido, ele não pode, por exemplo, vendi hoje um apartamento, eu não posso pegar do dinheiro daquele imóvel de forma liberada. Ah, mas não é dele, eventualmente até o terreno era dele, não pode? Não, não pode. Porque, de fato, primeiro, o enfoque é término da obra. Então, a lucratividade ele deveria oferir só realmente na hora que ele concluísse aquele projeto. Como é uma trava, de fato é uma trava, o que o legislador fez? Bom, se eu simplesmente criar esse regramento para dar segurança para o adquirente, o incorporador não vai optar por destinar aquela incorporação à afetação. Para, então, ele incentivar que o incorporador optasse por isso, ele cria, em paralelo, um regime especial tributário, que é o RET. Então, ele criou para incentivar o incorporador, falou, olha, incorporador, se você optar pelo patrimônio de afetação, você terá um benefício tributário, uma redução na sua carga tributária. Então, ele sai lá do tributo dele como de uma empresa comum lá que ele tiver, ou lucro presumido, o que quer que seja que ele se enquadre, para ir para o RET, que hoje é do percentual total de 4%. Então, realmente é uma redução significativa. Então, o que a gente viu pós-patrimônio de afetação foi os incorporadores em larga escala, os grandes incorporadores, né, as grandes empresas nos grandes centros urbanos, optarem pelo patrimônio de afetação para atingir esse regime especial de tributação. E esqueceram de todos os demais artigos da lei que tratam desse regime especial, que é a necessidade de uma conta única, para que eu tenha realmente essa vinculação do dinheiro, do recebível da obra, para a execução daquele projeto. A necessidade de uma comissão de representantes, para que essa comissão possa fiscalizar o cumprimento do cronograma físico-financeiro. Especial, ele não usar de unidades daquele prédio, por exemplo, para fazer permuta para pagamento de outras dívidas. E isso é o que a gente vê em muitos projetos, né? Mas, teoricamente, ele não poderia, porque esse patrimônio aqui é somente para pagar dívidas daquela obra. Como é que eu uso unidade aqui para pagar uma dívida minha de outra obra? Não posso. É uma irregularidade, é um descumprimento da lei. Mas, como não tem um órgão fiscalizador,
porque, de fato, hoje, a gente pensando, né, nos grandes volumes de dinheiro que o incorporador trata no desenvolvimento de um projeto, ele não tem um órgão fiscalizador, tal como os bancos têm um Banco Central, ou as seguradoras têm uma SUSEP, não tem. Então, de fato, fica muito aí na eventual existência de comissão que vá mais a fundo, ou deveria, né, o eventual atuação firme do banco que eventualmente vier a financiar essa obra. Mas o que a gente vê na prática é que os bancos também não cumprem muito esse dever fiduciário. Por quê? Porque ele quer se afastar da responsabilidade. Então, ele entende que, bom, se eu nem fiscalizar, se eu nem estiver lá, eu não tenho culpa de eventual desvio. Se eu for muito presente, se eu pedir muito relatório, eu, teoricamente, estou mais vinculado a identificar o problema e paralisar aquilo ali. Então, a gente tem muitos casos, a gente vai ver a repercussão disso um pouquinho mais para frente. Aqui eu só trouxe um comentário que, embora a lei, o artigo 43.3 e o artigo 31F, quando eles falam que esse grupo tem direito de destituir o incorporador, nos casos, seja de paralisação, seja de falência, não existe dentro da Condomínios e Incorporações um artigozinho específico que fala que também tem o direito a essa desvinculação no caso de recuperação judicial. Por conta disso, abriu-se uma discussão grande de que, não, mas se não é falência, se é RJ, deveria também, deveria não, né? Quem defende, né, que deveria ficar na recuperação judicial, entende, bom, se é recuperação judicial, a lei não fala, então o empreendimento não poderia ser destacado da RJ. Esse assunto já foi debruçado por diversos tribunais, a gente traz aqui alguns julgados, e, de fato, há o entendimento de que, se para uma situação pior, que é da falência, a lei dá o direito da desvinculação, para uma situação menor, que é da RJ, é claro que esse grupo também permanece o direito dele maior do prosseguimento. Até porque eu estou defendendo aqui também não só aquele adquirente, mas o término da obra, a função social do término daquela incorporação. E mais do que isso, né, os demais credores envolvidos naquele projeto que vai ser desvinculado. Marcos, já quer intervir? Pode, vamos lá. Desculpa, André. Por favor. Eu só queria comentar contigo uma coisa importante sobre o que você acabou de falar, sobre a questão da RJ, sobre a questão da falência. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu particularmente entendo que a sistemática da Lei 459/64, ela tem um viés consumerista muito grande. No meu entendimento, mesmo antes da existência do CDC, o Decreto-Lei 58/37, que tratava dos parcelamentos de solo urbanos e rurais, também tinha esse viés. A 459/64 também tem um viés consumerista. A 6766/79 também tem esse viés consumerista. Então, quando você fala sobre eventual omissão do banco para ele querer se omitir, eu, particularmente, se eu fosse julgador, isso não seria desculpa para amarrar ele na responsabilidade, né? Isso aí não interessa. Concordo. Se você é engenheiro e você faz medição mensal para liberar o dinheiro, ou você libera o dinheiro integral? Nenhum banco libera dinheiro integral para o incorporador. Eles vão liberando conforme a obra vai caminhando, né? Então, penso eu também, por que não trazer os benefícios da afetação, os benefícios dos adquirentes numa eventual recuperação judicial? É uma tentativa do incorporador de sobreviver, né? Eu fiz recentemente uma consultoria numa incorporação imobiliária que o sujeito simplesmente ele errou o cálculo, Andréia, em 5 milhões, a viabilidade econômica do empreendimento. Eles só foram descobrir depois que a obra estava 70% já de obra avançada. Aí falaram, opa, a gente vai tomar prejuízo. Eu falei, mas querido, você vai ver isso agora? Então, assim, quando a gente fala de muita soma de dinheiro, né, às vezes o incorporador ele pode se perder.
mas a gente tem que lembrar que o adquirente, ele é o objeto de tutela da norma. E eu comentei no meu parecer para essa incorporadora, você não pode alterar o projeto para diminuir a qualidade do projeto. Então, eles orçaram uma obra num padrão de qualidade que ela ficou muito superior ao valor do VGV. Entendeu? E eles queriam fazer o quê? Pô, vamos diminuir derrubar a qualidade. Falei, não. Não mesmo. Artigo 43, inciso 4º. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer, evidentemente, os condôminos eles vão verificar essa alteração. E isso já está no registro. Nós temos a NBR 15.575/2013, que vem assegurar também a qualidade mínima aos adquirentes. Então, eu não sei se você concorda com esse pensamento do viés consumerista antes mesmo do CDC. Não, assim, não, com certeza, sim. Acho que em várias questões aqui a gente visualiza isso, mas eu acredito que, de fato, há uma preocupação aqui global. Quando eu falo que não fiscaliza, é não só a medição, eu falo no sentido de o banco tinha que ser mais presente no dever fiduciário dele, de entender, veja bem, não é só meu dinheiro que está entrando nessa conta, e o dinheiro dos adquirentes? Teoricamente, ele faz a medição para o avanço do dinheiro que ele coloca. Mas ele tem várias exigências em contrato de financiamento. Por exemplo, exige-se que tenha no mínimo 30% de vendas para eu te pagar a primeira parcela. Em diversos casos, a gente verifica que ele começou a liberar a parcela antes do cumprimento dessa regra. E a desculpa dele é, não, veja bem, eu poderia exigir, mas era uma possibilidade, eu quis abrir mão. Ah, você quis abrir mão. E aí depois, com as vendas, você não quis saber onde esse dinheiro está, né? A entrada desse recurso. Porque ele fala, não, mas meu dinheiro está todo na obra. Então tá bom. Então o seu dinheiro está na obra, o do adquirente é que foi roubado. Qual dos dois foi roubado? Então precisa ser uma forma mais ampla aí de proteção para tentar atingir isso, né? Porque de fato, e claro, em conseguindo demonstrar essas falhas, acho que a gente consegue também vir a discutir. A gente vai falar um pouco isso, que é discutir até mesmo um eventual gravame, né? Mesmo dentro da esfera do patrimônio de afetação, que tenta trazer o banco para dentro da responsabilidade do empreendimento e do adquirente, a gente tem hoje diversas decisões já aplicando também o cancelamento da hipoteca, não porque é uma súmula, então eu tenho que aplicar. Não, porque eu consigo demonstrar que, mais uma vez, depois desse grande aprendizado que os bancos deveriam ter tido, eles continuam sem cumprir o dever fiduciário, eles continuam sem também, de alguma forma ali, mas a responsabilidade não é minha, eu não posso transferir para o banco uma responsabilidade porque o custo do dinheiro vai ficar mais caro. Será? Será que nós estamos falando de uma coisa muito absurda, ter uma auditoria mais ampla e disso? É ponto de reflexão aí, né? Bom, cooperativas a gente já comentou, não vou nem entrar muito, mas de fato, em caso de cooperativa, a gente acaba tendo que ir para o judiciário para ter esse reconhecimento de que é uma incorporação fraudulenta. Então, sai um pouco da ideia da lei, porque a lei ela é muito interessante, porque ela busca reconhecer que a incorporação precisa de celeridade e, com isso, muitos procedimentos extrajudiciais. Aí, aqui, mas em alguns casos, a gente acaba tendo um entrave do judiciário mesmo, e num caso como esse, eventualmente precisaria passar pelo judiciário. Andréa, nesses casos de cooperativa, você já viu o juiz aplicar 4591/64 mesmo sem o registro da incorporação, tendo em vista que o artigo 30 da Lei 4591/64, na minha leitura, ela é um princípio protetivo também dos adquirentes, dizendo que eu vou estender os efeitos da lei mesmo se você não cumprir as determinações da lei, além de ser contravenção contra a economia popular, o descumprimento da lei. Né? Perfeito. Sim, muitas. O que a gente vê muito, a maior parte, são os pedidos de indenização eventual por atraso, que aí os juízes dão de forma aleatória, reconheço que é incorporação fraudulenta, aplica-se direito do consumidor e aplica-se a indenização. Mas mesmo falando dos casos mais amplos que a gente também atuou, que não é açãozinha individual, é o grupo todo se reunindo em assembleia, se reconhecendo ali como adquirentes que compraram, entendendo que eles estavam sim dentro de uma seara de alguém responsável com preço e prazo certo.
Então, ninguém ali comprou achando que estava comprando uma cota de uma cooperativa. Comprou em stand de vendas, comprou com corretor, comprou com um contrato que às vezes se refere à lei. E, eventualmente, a hora que vai olhar, a hora que entende, veja bem, não era bem isso que está no cartório. Então, a hora que olha esse arcabouço, fala, não, peraí, aqui é uma incorporação efetiva, de fato, foi só travestida aí de cooperativa, e aí eu consigo o reconhecimento, a autorização para que aquele grupo registre a incorporação, ou em alguns casos, quando as unidades já estão 100% vendidas, eu nem preciso de incorporação, eu termino obra e só ao final a verba construção, a instituição do condomínio, a abertura das matrículas individuais, e aí eu consigo tocar a vida sem nem precisar da incorporação, do registro prévio. Né? Então, sim, temos visto isso. Aí, passada essa primeira etapa aí, né, de identificar os possíveis casos práticos e onde estaria o enquadramento de solução na lei, a gente vai para o beabá aqui do que é essencial ter identificado e bem desenvolvido para dar segurança dessa retomada das obras. E a gente cita algumas bases e depois a gente tenta destrinchar. Então, a primeira, a importância de cumprir o ditame legal no procedimento de destituição. Então, se independente de ser afetada ou com afetação ou não afetada, a gente tem uma obrigação inicial de eu convocar uma assembleia. Então, para que aquele grupo possa se reunir e, eventualmente, se a comissão não existir ainda, que é a maioria dos casos que a gente vive, que aquele grupo possa constituir uma comissão de representantes. Para reunir e para realizar a comissão de representantes, eu nem precisaria de nenhum outro fato anterior. Mas, para tratar da destituição em si, eu tenho que cumprir uma etapa anterior, que é a notificação judicial do incorporador. E isso está expresso mesmo na norma, que é quem pode notificar? O juiz. Então, eu preciso ir no juízo e pedir para ele a autorização da notificação, para que ele possa fazer aquele controle da constituição em mora do incorporador. É um procedimento simples, jurisdição voluntária. Qualquer adquirente a gente entende que pode fazer, não tem que ser coletivamente. Então, eu preciso ter um documento que comprove ali a constituição em mora dele. Então, normalmente, o adquirente sozinho, o primeiro ato, que é a notificação, ele pode fazer. Então, já daria aí o pontapé inicial. E aí, vamos começar os problemas, que é como reunir essas pessoas. Como que a gente vai convocar uma assembleia? Se eu comprei se eu comprei minha unidade e fui para casa, eu não conheço os demais adquirentes. Então, isso acaba também, muitas vezes, levando o grupo novamente para o judiciário, para pedir a obtenção dessas informações. O que também representa uma dificuldade, porque eu sozinha vou no judiciário pedir uma lista de adquirentes, eu vou encontrar um grande óbice que mas será que você, tem legitimidade a ter acesso a essas informações? Então, por vezes, é necessário suprir a etapa de uma primeira assembleia, construir uma comissão de representantes que seja provisória, para que, em nome de uma comissão, o juízo entenda essa representatividade legal. De fato, é uma ata bastante importante e a gente teve agora foi uma alteração que a gente trabalhou muito por ela, 2 pontos, que é criar de alguma forma a obrigatoriedade da existência dessa comissão de representantes, já no período incorporação ativa com o incorporador inicial, e 2, ter acesso a essas informações antes da inadimplência. Porque depois que está inadimplente, é claro que o incorporador vai tentar prejudicar o fornecimento das informações. Então, tem que entender que no momento que está tudo bem, que ele está ali querendo conquistar o cliente, ele está cumprindo a norma. Então, na MP 1085, que é importante que se diga, né? Sofreram muitos pedidos de emenda, são mais de 300 pedidos de emenda, então a gente sequer sabe se ela realmente vai continuar aí íntegra, tal como ela foi promulgada, mas, de fato, analisando as alterações, não teve nenhuma específica nesse ponto que a gente está trazendo, que é a previsão de inclusão no artigo 2º, no inciso 1º do artigo 43.6, mais para frente a gente vai trazer ele, parágrafo 1º, que foi a exigência de fornecimento da lista de adquirentes e relatório de obras
para a comissão de representantes e adquirentes. Esse e adquirentes sofreu sim pedido de emenda, que foi para excluir o e adquirentes, para não ter muito questionamento sobre a questão Lei Geral de Proteção de Dados. Porque como assim o incorporador vai ficar mandando a cada período para todos os adquirentes a lista geral com nome, CPF, nome, e-mail, endereço de todos os adquirentes. Então, mas, André, olha que interessante. Pode falar. Desculpa, olha que interessante, né? A lei de incorporação, ela traz lá o prazo de carência. Beleza? Entendo eu que durante o prazo de carência, ele vai viabilizando o empreendimento. Essa obrigação, ela deveria constar de um prazo, sei lá, olha, você tem prazo de 60 dias após a finalização do prazo de carência para averbar essa lista de adquirentes. Olha só que interessante, sob pena de não conseguir averbar a obra lá no final, no descumprimento, outorgando ao registrador de imóveis, porque ele que faz o controle, ele que deveria fazer o controle, dando ao oficial de registro de imóveis a competência de notificar o incorporador para cumprir o prazo, para cumprir a obrigação, sob pena de... Por quê? Porque olha que interessante a incorporação. O incorporador vai lá, ele é obrigado a registrar a incorporação. Ótimo. Ele só volta no final. Essa obrigação de constituir a assembleia deveria ser uma obrigação legal. E ela mas ela não está explícita na lei. Principiologicamente, ela é obrigatória, mas ela não está explícita na lei. Não está explícita na lei, de fato. Agora, aqui nós estamos falando de duas coisas. A constituição da comissão, ok, agora criou-se lá no 50 que, embora também não esteja claro que é uma obrigação, né? Mas consta que o incorporador deverá constituir a comissão em até 6 meses do registro da incorporação. Então, já criou algo mais específico. Mas, de fato, se ele não constituir, ninguém vai estar olhando para isso. Então, o incorporador, não é que o oficial, como você eventualmente sugeriu, vai lá conferir se ele ia constituir ou não, né? Cadê a ata? Não me trouxe. É uma alteração interessante. Mas, fora isso, o que trouxe a mais agora foi a alteração do inciso 1º do 43, que fala do fornecimento para essa comissão ou para adquirentes da relação de adquirentes. Porque aí não dá para ser direto, até poderia, mas não dá para ser direto para o registrador, para o oficial, já que essa lista vai mudar a cada mês. Eventualmente eu comprei hoje, eu destrato amanhã, outro comprou depois, essa lista vai alterando aí no decorrer. E aí criou-se a vinculação com todos os adquirentes. Acredito que essa história de todos os adquirentes não vai permanecer, deve ser alterada, mas se mantiver a obrigação de constituir a comissão e de fornecer a ela essa lista, pode ser que funcione melhor, porque, de fato, hoje, localizar essas pessoas para dar o pontapé inicial é bem moroso, né, quando não existe uma lista fornecida amigavelmente pelo incorporador. E não vai fornecer. Não vai, claro que não. Aqui foi perguntado se não poderia conseguir direto o Ednei, né, no registro de imóveis. A realidade hoje, nossa, é que ninguém registra o contrato. Se todo mundo registrasse suas promessas de compra e venda, com certeza sim, mas seja por questão custo, seja por... E na hora do problema, aí que ninguém consegue mesmo, porque aí não tem reconhecimento de firma, não sabe nem quem assinou pelo incorporador, às vezes lá no do preço, tá com aqueles tracinho em branco, sem descrever o número do cheque ou o valor, não sabe mais, né? Muita gente deixa esses campos incompletos e aí não registra mesmo, né? E apesar, né, Andréia, ninguém registra. Porém, o artigo 35, parágrafo 4º, salvo engano, da Lei 4.964, Ednei, ele garante ao adquirente a averbação da carta proposta. Olha, não é nem compromisso de compra e venda, é a carta proposta. E aí vem um detalhe, pode o oficial de registro de imóveis, Andréia, exigir a formalidade do artigo 221 da Lei 6.015/73, que é o reconhecimento de firma do incorporador e do adquirente? E na minha visão, não.
O artigo 43, o artigo 35, parágrafo 4º, ele vai falar. Se o incorporador não converter a tua carta proposta em até 60 dias após o término do prazo de carência, você, cliente, tem garantido o direito de averbar a tua carta proposta. Para quê? Para fazer valer o teu direito. Cria-se uma vinculação real, né, de direito real à aquisição daquela unidade em relação àquele cliente. Eu não sei se você já teve algum caso desse, André, no teu escritório. De conseguir Nunca que teve? o oficial aceite? Não. Nunca teve? Não, você já me contou um, eu gostei E eu posso te falar que uma vez aconteceu comigo, veio uma cliente do Rio de Janeiro, comprou imóvel em São Paulo, tentou registrar, fez consulta comigo, eu falei, não, é super simples, basta a senhora pegar a tua carta proposta, o teu contrato de cessão e até o registro de imóveis. Só isso. Ela foi 2 vezes negativa. Junte o compromisso compra e venda. Aí o marido dela veio do Rio de Janeiro. Vou te contratar. Eu peguei os documentos, levei no cartório e falei assim, ó, eu quero que averbe. Ponto. Ah, mas não pode averbar. Então eu vou suscitar dúvida. Vamos lá, vamos discutir. Aí o que aconteceu? O oficial veio falar comigo, eu falei, eu quero que você cumpra a lei, eu quero que você cumpra a tua obrigação, né? A tua obrigação prevista lá no 35, parágrafo 4º. E aí ele foi ler e falou, realmente, né? Fica muito na seara só da registros públicos, mas tem que conversar, Exato. né? As leis precisam se conversar. Não foi exigido o reconhecimento de firma, não foi exigido... Foi exigido o quê? Os documentos ali tinham vinculação com o empreendimento? Tinham. Tinha. Descrição Era do documento imóvel. original? Era. Averbou. Legal. É isso, Né? porque de fato as dificuldades, né, e a falta desse conhecimento para lutar pelo direito, ninguém acaba registrando e aí a gente fica realmente na mão. E a gente tem que considerar, Andréia, que geralmente o contrato ele é assinado por quem não é administrador da empresa, exato, né? Assina É um procurador ou uma secretária, lá, né? exato. Até achar a procuração pública válida naquele momento. É isso aí. Então, vamos lá. Então, a notificação judicial, a convocação, sanado esses problemas, conseguimos juntar as pessoas e convocou, ter o quórum legal de maioria absoluta dentre as unidades vendidas, e aí a gente usa muito o termo unidades, mas a gente está falando de uma maioria de fração em projetos que as unidades têm tamanhos bastante diferentes, isso é representativo, e registro dessa ata no títulos documentos. Agora, também advindo aí da MP 1085, ela trouxe algumas exigências, criou bastante formalidade para o grupo conseguir cumprir agora no registro dessa ata. O objetivo da alteração foi bom, no entanto, na prática, a gente que faz muito essas atas sabe que isso vai gerar um grande trabalho. Mas vamos lá, se o objetivo final for atingido, qual é o objetivo? A gente vai chegar nesse item, mas a gente já antecipa aqui as questões. Essa ata de destituição registrada no títulos documentos é a única exigência que a Condomínios e Incorporações, que a Lei de Condomínios e Incorporações trazia para que aquela incorporação tivesse realmente consolidada a sua destituição, a destituição do incorporador. Com essa ata registrada, eu, comissão, consigo ir na prefeitura, ter acesso a projeto, eu luto porque eu represento o incorporador em tudo quanto for necessário para o desenvolvimento da incorporação. Isso não é inovação do patrimônio de afetação, isso já estava na lei, no artigo 50, que essa comissão representa os adquirentes legalmente em tudo quanto necessário. O Caio Mário fala muito isso, né, do caráter misto do poder dessa comissão, que são os poderes trazidos pela lei e os necessários que o grupo votar nas assembleias gerais. Então, de fato, eu já tinha ali todo o arcabouço necessário para promover os atos de continuidade da obra. Mas o patrimônio de afetação, a legislação, né, que agrega aquela especificação da necessidade da conta única, de que o incorporador não vai poder mais dispor daquele patrimônio, porque ele tem uma vinculação com o término do prédio, ela também traz uns poderes mais específicos, que é o principal que eu diria aqui, dá poder para a comissão transferir domínio. Antes do patrimônio de afetação, em incorporações não afetadas,
O que acontece? Destituir? Legal. Eu tenho direito a prosseguir obra? Tenho. Só que uma coisa é incorporação, outra coisa é o direito registral de propriedade. Quem outorgava aquela escritura se eu não tinha incorporador mais ali? E aí eu tinha toda uma dificuldade para cumprir isso, ou uma outra demanda judicial para obter poderes, eventualmente uma negociação com o incorporador para ele ceder uma procuração pública. E aí vai depender de cada caso e a situação de cada projeto. O patrimônio de afetação traz um sistema muito mais simples, que é a comissão tem poder para dar cumprimento aos contratos. A comissão tem poder para vender o estoque através da realização de leilão. Só que aí, na hora que a comissão vai para um tabelionato de notas, assinar uma escritura de transferência daquela unidade para o promissário comprador, ela vai começar a sofrer alguns tipos de dificuldades, porque eu preciso levar para o registro de imóveis a alteração da questão até do caráter subjetivo aí dessa incorporação. Quem assina por ela não é mais o incorporador, é a comissão. Então, passou-se a importância de pegar essa ata e levá-la ao registro de imóveis para averbar essa alteração. Veja, não estou trocando o titular de domínio, estou só levando a informação de que quem assina por aquele incorporador não é mais a própria empresa, para aquela incorporação, desculpa, e sim a comissão através do seu mandato legal. A hora que a gente submetia essa ata para os cartórios de registro de imóveis, as dificuldades de averbação eram inúmeras. Quais são elas? Uma, quem disse que você tem quórum? Você me trouxe uma lista, por exemplo, com 100 nomes. Desses 100 nomes, só 10 registraram seus contratos. Como eu posso ter segurança de que realmente essas 100 pessoas são adquirentes? Para mim, em cartório, os únicos adquirentes que eu entendo que têm legitimidade para assinar são os 10 que têm promessa registrada, eventualmente. Então, aí começou-se uma discussão de ou eu paro tudo, vou levar todo mundo para registrar seus contratos e enfrentar as dificuldades de registro, ou eu vou criar uma lista de presenças que eu vou colocar para assinar somente aqueles que registraram seus contratos, o que é um absurdo. Eu pensar que um prédio de 200 unidades, se eu tenho só 10 registradas, eu conseguiria demonstrar para o oficial um quórum de maioria com 10 assinaturas, desde que correspondesse aos casos de promessa registrada. Então, várias questões foram trazidas, tivemos vários casos de suscitação de dúvida, em diversos estados, inclusive, essas questões. O entendimento aqui de São Paulo da Corregedoria é muito pró a necessidade do registro das promessas. Então, é um assunto que, de fato, o nosso Brasil é muito grande, estava gerando entendimentos diversos e a alteração da lei tentou resolver isso. Só que como ela criou uma obrigação de inclusão na ata que vai deliberar a destituição de diversas questões que são, eu vou abrir aqui a alteração legislativa, está na inclusão do parágrafo 2º do artigo 43. Então, a MP 1085 inclui o parágrafo 2º que traz: na ata da Assembleia que deliberar a destituição, deverão constar o nome dos adquirentes presentes, incluindo qualificação, documento de identidade, CPF, endereço residencial ou comercial, respectivas frações e accessões que se vincularão às futuras unidades. E aí vem o mais complexo que eu diria, com a indicação dos correspondentes títulos aquisitivos, públicos ou particulares, ainda que não registrados no registro de imóveis. Então, de novo, a Condomínios, a 4591, traz uma tentativa de simplificar. Então, oficial, você não tem que exigir contrato mais, não. Se eu te trouxer a ata com a qualificação completa do adquirente e eu descrever o contrato no qual ele usou para adquirir aquela fração correspondente à futura unidade, você tem que aceitar e você tem que averbar. É claro que ainda vai dar margem para muitos outros questionamentos, que é, bom, essas pessoas todas têm que assinar, tem que ter reconhecimento de firma ou não, tem vários outros questionamentos que podem surgir, mas o objetivo aqui foi
realmente criar um procedimento único para que os cartórios falem a mesma língua na análise desse título. Até porque, Andréa, a lei ela obriga a realização do contrato só depois da viabilização do empreendimento, né? Então, vamos imaginar a hipótese que o incorporador ele faz um monte de carta proposta, um monte de contratos preliminares. Ué, eu não vou ter contrato, compromisso de compra e venda para poder registrar. Eu vou ter lá uma proposta de uma página dizendo a unidade, dizendo... Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque a lei do distrato, quando ela vem falar dos contratos, são os contratos pós-viabilização do empreendimento. A primeira fase do empreendimento imobiliário, e aí, dentro da minha sistematização, eu divido em 3 fases. A primeira fase é a fase do lançamento, que é os 180 dias do prazo de carência, depois a fase da construção e a fase de entrega da obra. Então, assim, eu só vou ter a aplicação da lei do distrato, aquela obrigatoriedade do contrato, pós-empreendimento, pós-viabilização do empreendimento. Antes é carta proposta, é termo de adesão, né? Eu acabei de fazer para o incorporador uma minuta de termo de adesão. Por quê? Porque ele ainda não fechou com o banco que vai financiar a obra, não sabe se vai ser Caixa Econômica, se vai ser Bradesco, se vai ser Santander, não sabe. Então, o que ele falou? Pô, como é que eu seguro esse cliente? Porque o cliente não quer assinar um compromisso com venda sem saber se vai ter o banco para financiar. Exato. Então, assim, o que eu faço? Eu falei, faz termo de adesão. Você até pode receber o dinheiro do sujeito. Né? Já tem registro da incorporação? Tem registro da incorporação. Fiz a minuta do termo de adesão para ele poder fechar com o cliente. Né? E já condicionado, após 60 dias, terá a obrigação de converter esse termo de adesão em compromisso sobre venda. Perfeito. Né? E às vezes você está nessa hipótese. Legal. Vou voltar aqui para a apresentação. Aí a gente vem também, que é um pilar super importante aí do desenvolvimento da retomada da obra. O respeito às deliberações, a gente diz que essa é a base da viabilidade da retomada da obra, porque é uma nova relação jurídica que vai iniciar, a relação jurídica entre os adquirentes. Uma coisa é a relação jurídica incorporador e adquirentes, que não era de igual para igual, e você tem vários direitos contra ele que você vai continuar tendo, porque isso é muito importante, a destituição não afasta a responsabilidade civil do incorporador. O dispositivo legal é, claro, que ele permanece vinculado aos prejuízos que ele ocasionou. Mas, dentro daquele grupo de adquirentes que opta por assumir a gestão disso, aí sim há uma nova relação jurídica. E onde que vai estar estabelecida essa nova relação jurídica? Na lei, claro, e nas deliberações assembleares. Então, elas são sempre muito importantes, que precisam ser feitas com muita atenção, né, às exigências legais, para que a gente possa fazer valer aqueles votos, né, aquelas deliberações. Em especial quando se trata de pagamento de novos valores. Em casos de incorporações deficitárias, que normalmente, se a incorporação precisa da destituição do incorporador, é porque, de fato, tem um buraco ali. É difícil você ver o incorporador que não consegue alguma solução de retomada se o projeto for viável. Então, e aí surge essa obrigação entre o que o grupo deliberar em conjunto. Isso me leva para o ato seguinte aqui desse pilar, que é a execução da inadimplência, porque também o adimplente só vai continuar pagando se ele tiver segurança que eu tenho como excluir o faltoso. O faltoso que, por vezes, pode ser que ele era quitado com o incorporador. Só que, veja bem, se tem novos valores, se existe um déficit, todo mundo precisa contribuir com ele. E se precisar, a lei traz aí o artigo 63, que trata da possibilidade do leilão extrajudicial. A gente citou aí um RESP, que, embora já um pouco mais antigo, ele é muito interessante, porque ele fala exatamente dessa triangulação, né, das relações jurídicas, que eu não posso querer exigir a minha quitação contra o meu vizinho, que está na mesma situação que eu, tendo também que pagar por essa retomada. E aí entra também, por consequência lógica, a questão da isonomia entre aqueles adquirentes.
Então, é muito importante o respeito dos contratos. Então, o adquirente que ainda tinha saldo contratual, o saldo contratual está vinculado à retomada da obra, da mesma forma que se aquele ativo do saldo contratual e o ativo eventual existente do estoque não for suficiente para suprir o custo, todos contribuem por uma questão de isonomia, né? Aí os novos ateios participam todos. Aí, seguindo aqui, e as dificuldades, né? Dentro desses pilares, o que a gente encontra aí de problemas, né? A gente já falou aqui, a gente consegue passar mais rápido. A gente já falou da questão da notificação, da solução trazida que a gente já bateu com vocês da entrega do relatório. Um outro item super interessante, que é a dificuldade na constituição da pessoa jurídica que vai agir em nome desse grupo no desenvolver dessa retomada da obra. Porque uma coisa, a gente está desde o início da reunião hoje falando da comissão de representantes, o poder de representação do grupo, um mandato legal. Então, de fato, quem representa? A comissão de representantes. Mas, na prática, eu tenho que contratar uma nova construtora, eu tenho que abrir uma conta bancária, por vezes eu tenho que receber patrimônio no nome dessa pessoa jurídica para, eventualmente, tem até que receber patrimônio do projeto todo, de todo o terreno e as seções, para que eu contrate um novo financiamento. Quem vai ser essa pessoa, esse CNPJ? Há uma consulta feita há tempos atrás à Receita, que respondeu de forma simplista, fique vinculado no CPF dos membros da comissão. Veja bem, que adquirente que aceitaria ficar vinculado ao seu CPF, as compras, a nova contratação, não faz sentido. Então, a gente precisa de uma pessoa jurídica. E, na prática, dentro da legislação, seja olhando para o Código Civil, seja olhando para as normas relacionadas à Receita Federal, não tem um KNAI vinculado a esse condomínio de construção. Na prática, como que se resolve? Muitas vezes se constitui uma associação que traz vários riscos junto com ela. Por que risco? Porque lembra que a gente falou do pilar do artigo 49, que trata das deliberações assembleares, da obrigatoriedade das deliberações a todos daquela comunidade condominial? Isso existe dentro da relação condomínio-comissão de representantes. Dentro de uma associação, se eu fizer apenas assembleias de associação, eu vou depender do adquirente se associar. Então, por quê? Porque tem decisão do STJ que eu não sou obrigado a contribuir com a associação que eu não me associei. E enquanto adquirente, eu não tenho que me associar, eu não tenho que assinar um termo de adesão. Quando eu comprei, me torno um condômino e eu tenho obrigação com aquela coletividade se chegar nesse momento de destituição. Então, por vezes, constitui-se uma associação para criar esse arcabouço jurídico, para ter CNPJ, mas sempre mantendo as deliberações também em assembleias de condomínio. A lei trouxe agora, também a MP 1085, uma previsão de que a mesma ata que a gente descreveu, que vai ter que ter o nome de todo mundo, com o CPF, com descrição do contrato, essa mesma ata ela vai ser utilizada para 3 atos. Uma, averbar a destituição, que a gente já falou. Outra, com isso, buscar a emissão na posse do terreno. E o 3, que é a obtenção de CNPJ. Então, a lei trouxe lá uma disposição de que a ata que deliberar a destituição registrada no título dos documentos é o título hábil para eu pedir o CNPJ. Na prática, eu vou chegar com essa ata na Receita e a Receita vai falar, bem, veja bem, eu não continuo sem KNAI, eu continuo sem ter como constituir esse CNPJ. O máximo que ela vai fazer é constituir um condomínio edilício com, eventualmente, o nome fantasia de condomínio de construção. Mas ela não vai ter como constituir efetivamente um condomínio de construção. E aí tem toda uma dificuldade, porque tem banco que, a hora que lê lá no cartão de CNPJ condomínio edilício, ele quer uma ata elegendo um síndico. Aí você explica que, veja bem, embora seja o mesmo condomínio, essa fase dele de obra, a lei fala em comissão e não síndico. Esquece, ele quer um síndico. Então, assim, é muito caso a caso. A gente trouxe aqui mais para entender o quanto é
complexo essa seara da questão da constituição da pessoa jurídica. A lei está tentando trazer aí uma melhora dessa percepção, e a gente, na vivência, aí, vai entender como que vai, de fato, ter solução esse encaminhamento. Outro item que a gente também já falou é a questão do mandato legal da comissão de representantes. Então, o artigo 50 já trazia isso frente, a gente comentou, a tudo quanto necessário de obra, de tocar a incorporação. O patrimônio de afetação agregou o parágrafo 1º, que dá amplos poderes para agir em nome do incorporador, inclusive para transferência de domínio. E agora a MP incluiu também no parágrafo 3º do artigo 43, ou seja, independente de ser com afetação ou sem afetação, ele incluiu lá uma disposição, vou ler aqui porque vale a pena, que a ata também traz, né, a investidura da comissão de representantes na administração e nos poderes para a prática dos atos de disposição que lhes são conferidos pelos artigos 31F e artigo 63. O 63 é o que trata do leilão, que a gente já falou, e o 31F é o que trata de todo o arcabouço jurídico de transferência de domínio. Então, aqui não está claro que está agregando transferência de domínio para incorporações não afetadas, mas meu entendimento é que a partir disso vai dar sim para construir um bom case aí de outorga de escritura para cumprimento de contrato e incorporações não afetadas com o mandato legal da comissão de representantes. Aqui é um exemplo aqui de escritura que foi lavrada com essa representação. Aqui era com afetação, era antes da MP. Então, a vendedora representada, neste ato representada, conforme determina o 31F43, pela comissão, em decorrência da destituição, que já estava averbada nesse caso, nesse cartório. E nesse caso foi um caso bem interessante, a gente transferiu o terreno integral, inclusive tinham promessas registradas, então a gente constou nessa escritura que a compradora se obrigava a dar cumprimento àqueles contratos. Com isso eu não precisei nem que esses adquirentes comparecessem anuindo. Claro, tinha uma deliberação assemblear específica na seara do condomínio de construção aprovando essa transferência, com um fim específico também de viabilizar a obtenção de um novo financiamento para término de obra. É um projeto que obteve esse financiamento, está finalizando agora em julho de 2022. A gente também já falou os desafios para a averbação da destituição e a solução trazida lá no parágrafo 3º, que é tornar a ata titulável. Vamos ver como isso vai ser lidado com os cartórios. Emissão na posse, que de fato era um problema quando o incorporador realmente não estava amigável. Por vezes a gente tinha que distribuir ações de emissão na posse. Foi trazida uma sistemática que traz, muito parecida, semelhante com o AF, no sentido de que a comissão vai até o registro de imóveis para pedir a averbação da destituição, e ela também pede neste ato que o oficial notifique o incorporador para que ele entregue a posse, para que ele imita a comissão na posse. Além disso, também traz outras disposições. Imita na posse, entregue documentos de obra, comprove que ele pagou as cotas de construção das unidades não vendidas. Então, aí, assim que cumprir o registro da ata de destituição, levamos ao registro de imóveis, e na nova sistemática, o oficial vai ter um grande papel, um importante papel. Ele notifica o incorporador e vai controlar esse cumprimento de apresentação de informações. Vamos ver como vai funcionar, porque na prática também, como é que faz? O oficial que vai atestar se da documentação recebida o incorporador cumpriu ou não a obrigação, meio complexo, porque são informações técnicas, eventualmente vão ser apresentados balanços, mas, de toda forma, criou um procedimento e vamos exercitar aí na prática como vai funcionar. Trabalhista também é uma outra dificuldade que esse grupo enfrenta, para identificar o passivo inicialmente, e eventualmente prazo depois de distribuição de novas demandas. Então, assim, você opta pela destituição hoje,
veja que ainda pode surgir novas ações, né, com o passar do tempo. Fora isso, uma dificuldade também do trabalhista, porque às vezes se é uma empresa com muitas SPS constituídas, o juízo trabalhista não respeita o patrimônio de afetação, então, por vezes, tem penhora de outras dívidas, de outros projetos, então requer também uma atuação no judiciário grande para conseguir a baixa disso. Também o que a gente tem enfrentado muito são as chuvas das indisponibilidades. Então, a cada mês a gente tem que pegar aqui matrícula de obras paralisadas, porque com certeza já surgiram novas indisponibilidades para atuar, para demonstrar que não tem relação com o empreendimento, para conseguir as liberações. Financiamento, a gente já comentou, o Marcos fez uma intervenção nesse sentido, que é a questão da súmula 308, que fala da ineficácia do gravame, né, da hipoteca frente ao promissário comprador. A lei, quando a lei do patrimônio de afetação, né, as alterações que interferem na incorporação afetada, ela traz um artigo que tenta voltar para o colo do adquirente a responsabilidade do banco, que é o parágrafo 11º do artigo 31F, que fala que mesmo que você opte pela destituição, a dívida do banco continua vinculada ao projeto. Mas, como a gente falou antes, né, na prática, se eu consigo demonstrar que o banco não cumpriu o dever fiduciário, que há realmente um déficit naquele projeto, a gente tem conseguido, inclusive aqui, esse julgado de 2020, foi um julgado de segunda-feira da semana passada, de um projeto bem interessante, eram 2 hipotecas do Banco do Brasil, de valores milionários, e que a gente demonstra inúmeras irregularidades e conseguiu não só a aplicação da súmula, mas também o reconhecimento do não cumprimento do patrimônio de afetação, tanto pelo incorporador quanto pelo banco, que deixou de resguardar aquilo ali quando ele descumpriu cláusulas contratuais do contrato de financiamento. Então, isso ainda é possível, né? E temos que trabalhar para isso. E aí, chega num item que é bem, acho que estamos terminando nosso tempo. Posso até parar por aqui, mas vale a pena também tratar, que é esse limite de responsabilidade. Por quê? Seja patrimônio de afetação, seja não patrimônio de afetação, aqueles ativos que é terreno, unidades não vendidas, recebíveis, a gente tem que lutar para que todos eles se voltem para o término da obra. Mas, às vezes, a obra é tão deficitária que, mesmo que eu use esses ativos exclusivamente para pagar custo de término do projeto, ou seja, daqui para frente, eu tenho déficit e todo mundo tem que colocar a mão no bolso para pagar mais valores. E, neste caso, quando existem, já é deficitário, tem toda essa questão financeira e me surgem outros credores daquela mesma incorporação que falam, não, veja bem, mas você assumiu, você não optou por prosseguir obra, você tem que me pagar, porque eu sou dívida da obra. Então, a gente defende muito uma leitura, existe um artigo, vale a pena a gente repassar com vocês, que é o artigo 31F, parágrafo 11º, que ele traz: caso decidam pela continuação da obra, os adquirentes ficam subrogados nos direitos, nas obrigações e nos encargos relativos à incorporação, inclusive relativos ao contrato de financiamento. A hora que você lê esse parágrafo de forma isolada, fala, opa, peraí, olha aí, adquirente, você não optou prosseguir na obra? Você está subrogado nos direitos e obrigações e nos encargos da incorporação. Então, se é dívida da incorporação, é sua responsabilidade honrar. Só que aí, na leitura conjunta do parágrafo seguinte, a lei descreve de forma objetiva o que são os direitos afetados, são os recebíveis e o estoque, está no inciso do parágrafo 12º, que está no inciso 3º, que ele vem e descreve o que são consideradas as receitas daquela incorporação. E no inciso seguinte, que é o 4º, ele descreve o que são os custos da incorporação. E aí ele vem e descreve todo o custeio da construção do edifício e a averbação da construção para efeito de individualização e discriminação das unidades. Então, na nossa visão aqui,
O grupo tem que pagar mais? Tem. Mas até que limite? Do limite necessário para terminar a obra e regularizar o empreendimento na matrícula, junto à matrícula imobiliária. Ponto. Eu não tenho que fazer as demais adquirentes também ratearem valores para eventualmente pagar um passivo de um empreiteiro ou um condômino que optou por rescindir o contrato, desvinculou-se do projeto, foi para casa. Eu vou fazer os vizinhos ratearem para devolver o dinheiro dele? Se isso fosse a regra da lei, a gente tem a percepção de que ninguém ia querer assumir essa gestão. Era muito melhor eu receber meu dinheiro de volta. Vou para casa, também quero destratar, me devolve meu dinheiro aí, grupo. Não faz sentido com a lógica que é o termo da obra. Mas aí também eu não estou querendo dizer que esse grupo fica com eventual lucro, não é o caso. O que eu estou dizendo aqui é que o limite se refere ao necessário para término. Se tem sobra, essa sobra não é do grupo que está prosseguindo. Essa sobra é do incorporador e dos seus credores. Então, tendo sobra, o estoque que sobra tem que se voltar aos demais credores. O que a gente aqui defende é o limite para que não haja essa responsabilidade. A gente vincula isso a outros dispositivos legais de outras normas que tratam muito dessa indisponibilidade em prol do termo da obra. Então, a gente cita aqui o 833, o CPC, o 862, que traz muito essa vinculação. Aqui a gente também está falando disso do 11º que a gente já falou, dessa autonomia relativa do patrimônio de afetação, no sentido de que o patrimônio do incorporador continua responsável para os prejuízos. Então, o eventual credor que não receber ali, não é que ele não vai receber, ele que se volte contra o incorporador, que foi quem deu causa, foi quem recebeu o dinheiro dele, ou foi quem contratou com ele. É isso. Tcharará. Maravilha, Andréia. Para a gente finalizar, na tua visão, a MP trouxe novidades boas ou, na verdade, ela só veio esclarecer o que já era na prática o dia a dia dos advogados e das incorporadoras? Olha, acho que se eu pensar, claro, né? Vou me limitar ali às alterações que envolvem a Lei de Condomínios e Incorporações. Acho que a alteração base lá no caput do 32 é muito interessante para o incorporador poder, de uma forma agora mais tranquila, fazer as consultas prévias ao registro da incorporação, que quando ele trocou no caput do 32 a palavra negociar, que era trazida. Vamos aqui ler o 32 para a gente falar ele corretamente. Antes era, poderá negociar somente após o competente arquivamento, né, do memorial de incorporação. E agora, somente poderá alienar ou onerar. Então, a troca do negociar por onerar e alienar, acredito que deixa mais tranquilo para ele fazer as consultas, eventualmente até assinar algum documento que não receba dinheiro, termo de reserva, etc. Então, ponto positivo aí para o incorporador, para o negócio. E pensando na destituição, nas intervenções do 43, a ideia é boa, acho que a gente até participou muito, mas na prática eu não sei se vai aliviar, sabe? Acho que o nosso Brasil é muito grande, né? Assim, a gente conseguia, particularmente, a gente faz um trabalho grande de retomada de obra, a gente conseguia, mas de fato é porque a gente faz muito mas pensando em larga escala, né? A gente tem obra paralisada no país todo, então esses procedimentos vão facilitar a vida do operário do direito, porque vai estar mais claro para ele chegar num cartório, pensando lá no interior do nosso país e tentar de uma forma mais objetiva atingir o resultado. Então, a gente tem que lembrar também que a incorporação imobiliária é o nosso dia a dia nas grandes capitais, né? Mas quando você vai para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, os empreendedores não fazem incorporação imobiliária. Isso. Não faz. Só chega lá para instituir o condomínio, né? Então tem essa questão também no interior, Andréa, do boca a boca, né? Curitiba. Eu lecionei muito em Curitiba. O mercado de Curitiba de incorporação é diferente daqui de São Paulo, né? Então,
foi lá, algumas empresas de São Paulo para Curitiba já tomaram um baque, porque lá não funciona no ritmo daqui, né? Então, Amapá, Maranhão, tal, as coisas não funcionam do jeito que a gente acha que é Espírito Santo, né? O mercado é diferente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Semana passada, recebi uma ligação de um amigo dizendo assim: ó, tô a fim de comprar um empreendimento na planta em Vitória, Espírito Santo. Falei, tudo bem. Aí ele falou: ó, vou te mandar os documentos para você analisar tudo. Ele me mandou. Aí eu bati o olho assim, que estranho. A incorporação registrada há 2 anos atrás. Aí no contrato estava escrito lá que o sujeito otorgava todos os poderes para que o incorporador fizesse as retificações de projeto. Ou seja, o incorporador, há 2 anos atrás, ele fez um projeto, ele alterou o projeto e não averbou. Entendi. E tá Já está vendendo. vendendo. Já com base no novo projeto. Já com base no novo projeto que ninguém tem conhecimento do que é. Ninguém tem acesso à documentação, mas você está comprando o quê? É o Porque antigo ou o novo? Você está comprando Quem garante um projeto que ele não novo. vai mudar de novo, inclusive, né? Então, assim, você está dando uma procuração para ele fazer o que ele bem entender. Então, assim, você compra um apartamento de 53 metros e, sei lá, se você não vai receber um apartamento de 41, não sei, de frente para a praia, sei lá, né? Então, assim, aí, não, vamos marcar uma reunião virtual com o pessoal da imobiliária, que é uma imobiliária daqui de São Paulo. Nossa, que está trabalhando na Desmarcaram a reunião, falamos, não, a gente não vai conversar com advogado nenhum. Aí eu falei para esse meu amigo, falei, querido, incorporação é um negócio super complicado. Por quê? Porque o que a pessoa oferta nem sempre é o resultado da construção. E isso é muito complicado. Você investir um dinheiro sem conhecer se a incorporadora tem uma história, se o pessoal é profissional, se a empreiteira que trabalha para a construtora, ela é uma empreiteira de qualidade. Porque eu trabalhei em construtora, eu tinha lá empreendimentos que davam super certo, porque era uma determinada empreiteira, e não em outros empreendimentos dava tudo errado. Por quê? Primeiro, gestão da obra. É uma coisa que você não vê. Então, mas eu fui visitar um empreendimento bem construído e o outro mal construído. Mas por quê? Porque o engenheiro que estava fazendo a gestão da obra não era um engenheiro bacana. Então, às vezes, o cara punia os funcionários. Aí o funcionário ele acha que ele vai punir o engenheiro sacaneando, jogando gesso no encanamento, né? E, na verdade, ele está gerando problema para todos os adquirentes. Então, a incorporação imobiliária, eu acredito que ela precisa de muito mais transparência. A NBR, a norma de desempenho, é para inglês ver. Mas cadê isso? Cadê a demonstração da qualidade desse material? Né? Então, o fato do patrimônio de afetação ser facultativo está errado. Tem que ser obrigatório para todas as obras. Porque se a destinação é a proteção dos adquirentes, ela teria que ser obrigatória, na minha visão. Mas, é outra história, né? Quando você vai colocar o seu dinheiro no empreendimento, pense bem. Contrate um advogado especializado como a Andréia, por exemplo, para poder palpitar, Andréia. Você tem experiência, olha, esse empreendimento, olha, tem esses detalhes, você precisa tomar cuidado vamos pensar no isso. pior cenário, né? Porque, infelizmente, é isso, não dá para só maravilhar, né? E Exato. hoje, quem faz as vendas, né, os corretores, eles são encantadores, né? O marketing, né? Não, inclusive, André, eu vou até te fazer um convite formal aqui. Eu fui convidado pela ESA para coordenar uma especialização nesse ano sobre negócios imobiliários. Que joia. Né? E, na minha visão, eu pretendo fazer um curso diferente. Não aquele curso teórico, né? Mas um curso de especialização
mais prático. Mais prático, começando pelos docentes. Negócio imobiliário, quem é que conhece negócio imobiliário? Magistrado, procurador, promotor de justiça, titular de cartório ou advogado? Advogado. Então, grande parte do corpo docente são de advogados, para trazer essa visão concreta do negócio. E, eventualmente, agregar essa visão até fora do jurídico, que você, para atuar na área, você tem que entender. Claro. Você tem que saber, né, processo para aprovar na prefeitura, o que são pontos relevantes que o arquiteto tem que se atentar. É isso. Então, eu já faço esse convite antecipado. A gente está fazendo as inscrições lá na ESA. A gente ainda não fechou a turma. Então, esse convite fica condicionado ao fechamento da turma. Vamos divulgar a turma para o convite. Vamos divulgar. Espero que realmente essa turma feche, porque eu acho que vai ser um curso maravilhoso, né? Hoje a ESA está sendo gerida, né, pelo professor Flávio Tartucci, um cara maravilhoso. Então, ele me nomeou agora coordenador da área notarial registral da ESA, e ele me ligou e falou: Kikunaga, você tem carta branca para fazer todos os cursos, e espero que o teu curso feche, né? Porque ele é um dos docentes, né? Não sei agora como diretor como é que vai ser a agenda dele. Né? Mas a minha ideia nessa pós, Andréa, é trazer essa tua experiência para dentro da sala de aula, para a gente criar ideias, criar novos pensamentos, para a gente poder evoluir como profissionais, como docentes. E aí, voltando nisso que você falou, volta na sua pergunta, que é, você acha que a MP, né, bom ou ruim? Pensando no todo do país, ok, boa, tenta trazer a norma. Mas é a história do puxadinho via medida provisória para alterar uma lei que é tão completa. Então, o que precisa realmente é aprofundar o estudo e, eventualmente, aí sim, criar uma proposta legislativa e a gente aí, dentro dos órgãos passíveis de levantar essa bandeira, buscar melhoras reais, né? Que conversem as leis, né? Registro, todos os parte notarial, também com a condomínios e incorporações, lei de loteamentos, para realmente agregar aí ao mercado. É isso aí. Agora eu vou abrir a palavra aqui para o nosso querido doutor Hilário Lula. Para a única participação pelo horário. Vai lá, Hilário. Boa noite, querido. Boa noite, doutor André. Boa noite, Kikunaga. Boa noite a todos. Bom, primeiro é um prazer reencontrar a doutora André aqui na Vinotari. Não é? Eu fiquei muito contente quando soube que ela iria dar início à primeira palestra das mulheres no mês de março. Né? A doutora André já é conhecida minha, eu não vou dizer há muitos anos, mas eu acho que com ela acho que já fiz por baixo aí umas 5.000 escrituras de regularização de empreendimento, isso da Encol, de Bancop. Eu trabalhei muito tempo, fiz muito, e presenciei muito trabalho da doutora André, desde a constituição das comissões. É um trabalho que não é só jurídico, é um trabalho de escutar as pessoas, de ver, de sentir aquele casal que comprou por causa do filho, e o casal, quando vai receber o imóvel, já está divorciado, sabe? Um trabalho largo, tanto o doutor André quanto a doutora Viviane Amaral, quer dizer, uma equipe sensacional. Doutor André, essas questões das mudanças novas, com a emenda, trouxe uma nova redação lá no artigo 43. E eu fiquei me preocupando, assim, pensando na questão do parágrafo 1º, né? Porque estabeleceu ali que, destituído o incorporador, seja lá pelo inciso 3º, o inciso 4º e o inciso 7º, né? O incorporador será notificado pelo oficial de imóveis para, em 15 dias, entregar a emissão da posse à comissão de representantes e entregar ali uma série de documentos que estão ali elencados, que eu não me recordo agora, mas dentre eles os pagamentos, os contratos e tal. Eu não sei se o legislador pensou que as coisas são tão fáceis assim. Com essa mudança, eu fico me pensando, qual a força que o registrador, ao notificar, e o incorporador não cumprir,
qual atitude deveria tomar a comissão, né? Que emissão de uma posse forçada, eu não... Aí vai lá para o parágrafo 3º, que Não é? o parágrafo 1º, como você disse. Desculpa, né? Então, eu te interrompi aí, mas Não, que isso, o parágrafo somos um 1º bate-papo. vai lá, é isso. Vai lá e fala, oficial, notifica. Aí não, o que eu entendi, e essas alterações vieram do professor Melinga, a gente debateu muito, então a ideia dele é criar a Constituição Imora de uma forma mais veemente, para que, ato seguinte, essa comissão possa, perante o judiciário, pedir a liminar. Então, ele cria no parágrafo 1º a sistemática do oficial cumprir, e no parágrafo 3º ele fala que a ata autoriza essa comissão à implementação, no inciso 2º, implementação das medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias, 2 pontos. Letra A, emissão da comissão de representantes na posse do empreendimento. Então, vai acabar no judiciário igual. O que vai tentar impedir é que o juiz não vai ter que ficar pensando, será que essa comissão tem mesmo direito de receber um empreendimento inteiro tão grande? E quem é esse povo? Então, vai dar o beabá para o juiz para ele falar, não, peraí, tá aqui, ela cumpriu a regra e a lei está falando que eu tenho que entregar. Então, é meio isso. É como o doutor Marcos comentou, né? Já não tinha esse direito, eu mesma não poderia ir no título dos documentos e notificar esse incorporador, essa certidão já não teria o mesmo poder de eu demonstrar para o juiz que ele não me entregou. Infelizmente, na prática, a gente tem casos aí que a gente ficou 2 anos para conseguir uma posse. E com o prédio abandonado. Então, de fato, o que a gente fez? Contratou segurança sem ter posse para cuidar, enquanto a gente tinha o judiciário para me dar essa posse em definitivo. Então, é a ideia de uma forma mais rápida atingir esse objetivo. Então, a ideia, então, é isso. Certificado pelo oficial a não entrega desses documentos, a posse ali, a reintegração de posse, né? Eu entraria ali numa questão de posse nova ou posse velha, para que o juiz pudesse ali, de uma forma mais baseada, com mais segurança, conceder uma liminar para que a comissão já entrasse na posse do empreendimento. Né? Então, com relação ao pós-empreendimento, entendo até que seja bem mais tranquilo para o judiciário, né? Ou até questão de documentos, com uma busca e apreensão desses documentos nos escritórios, né? Que nós sabemos que, às vezes, quando a empresa está falindo, a primeira coisa que falha é que some os contratos. Né? Primeira coisa que a pessoa queima são os arquivos. Não pago, eu estou devendo o sistema, então agora eu não consigo mais emitir o relatório. Exato, né? Então, nesse ponto, Hilário, uma das formas de você fazer controle na incorporação imobiliária era exigir a escrituração por escritura pública, para você ter controle, entendeu? É evidente, faz lá. É o mundo real e o mundo como ele é, né? Mas aí que tá. Mas a ideia da atividade notarial é justamente essa. É fazer controle. Então, já que o legislador tem tanta preocupação com essas questões de controle da incorporação, a incorporação tem destinação de proteção ao consumidor. Que se faça, olha, uma tabela específica dizendo, olha, a escritura de incorporação imobiliária, ela não poderá ser, ela terá desconto de 90% do valor de escritura comum. Ponto. Gera acessibilidade, você gera o controle notarial, porque aí todo mundo vai ter acesso à central de escrituras e procurações que integra a SENSEC. Pronto, facilitou a vida de todo mundo. E vai ter mais giro, né? Vai ter mais trabalho, os cartórios também. Aí é menos, mas no volume é mais. Não, e para as empresas, Andréia, isso não é ruim. Porque você deixa de ocupar espaço com via de contrato de cliente. E quem defende a entrega do relatório de adquirentes, não só para a comissão de representantes, mas também para os adquirentes individualmente, entendendo que isso não seria uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados, é nesse sentido que os dados que está pedindo para enviar são dados que estão em escrituras públicas, que deveriam estar nos contratos registrados na matrícula. Inclusive valor, deveria estar o valor também nesse envio de informação, porque era para esse contrato estar lá, era para ele ser público, é porque é isso, é uma forma de tentar fechar o buraco de algo que já teria na lei como eu cumprir, ou como eu dar publicidade, né? Mas você controlar
Sem publicidade é muito difícil. E a publicidade ela só vai se dar onde? Nos cartórios. Que o resto essa planilha pode ser alterada a qualquer momento. Exato, mas o cartório, o objetivo do cartório é dar essa tutela para o consumidor, para o usuário. Então, assim, nesse ponto de vista, eu acredito que seria um tema muito interessante para que uma bandeira para os notários levantarem para as incorporações imobiliárias. Doutor André, então, brilhante novamente a sua palestra. É um prazer reencontrar o doutor Kiko, até pelo da hora, mas eu faço aqui, reitero novamente, a grande profissional que a doutora é. Que legal, que delícia, Hilário. Assim, obrigada. é a questão de trabalho mesmo, não é... Eu lembro de alguns casos que de montar a cadeira, de montar assim, porque a comissão não é fácil, não é? Montar uma comissão não é fácil. Mistura uma assembleia de condomínio com reunião de família. Para ter ideia. E a doutora Andréia e a doutora Viviane Amaral sempre conduzindo e presidindo essas assembleias que eu tive. Eu digo porque eu presenciei e participei de muitas delas de forma certa. Então, até as pessoas, às vezes, um pouco exaltadas, quando percebe que vai ter que botar mais um pouco do que ele tinha planejado, mas é ali sempre firme e sempre atuando com uma mulher bem forte. Eu parabenizo mais uma vez a doutora Andréia e a todos da Dinotário. Obrigado, Hilário. Andréia, sua despedida. Obrigada, gente, novamente. É um prazer mesmo estar com vocês. Vou participar mais aí, acompanhando vocês, essa trajetória. Prazer. Obrigada, Liz, pelos nossos contatos, né? Aos demais participantes. Sigo à disposição depois, se alguém que esteve aqui conosco quiser encaminhar algum ponto, eu disponibilizo aí meu e-mail para vocês. Muito obrigado, doutora Andréia, mais uma vez. A palestra maravilhosa para a gente dar o pontapé inicial do mês dedicado a todas as mulheres, mães, avós, filhas, né? Mulheres guerreiras que não dormem para poder criar seus filhos, vai para o escritório, durante o trânsito se pinta, não sei como é que enfia um negócio no olho, não sei. É impressionante a desenvoltura das mulheres. Meu muito obrigado a todas as mulheres da Dinotário, mulheres do Brasil, né? Tivemos uma palestra maravilhosa hoje, aprendemos muito e só ficou faltando o aceite da doutora Andréia para o nosso curso de... Eu já aceitei, já estou aqui na campanha. Me manda a parte para eu poder já divulgar também para a turma aqui do escritório. Vamos arrumar mais interessados. Maravilhoso. Vou mandar para você o link do curso. Obrigado, Andréia, mais uma vez. Um grande beijo. Andréia, Liz, André Chinalha, todos da Dinotário, Luciana. Um beijo a todos. Até a próxima semana. Tchau. 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 Boa noite a todos.